Nos últimos dias, os brasileiros têm assistido ao crescimento de uma polêmica que envolve prefeitos, governadores, deputados, senadores e o governo federal. E o motivo é a divisão do dinheiro gerado pela produção do petróleo. O repórter Paulo Renato Soares explica o que são os chamados royalties e por que eles são pagos. Refinarias, dutos, vai e vem de navios, sobe e desce de helicópteros. Dos poços, jorra riqueza, com aquecimento da economia local e geração de emprego. Mas não são apenas benefícios. Há riscos para o meio ambiente, como vazamentos no mar, e para a vida das cidades. Em Macaé, no norte fluminense, as oportunidades atraíram milhares de pessoas. Foi preciso construir novos hospitais, escolas, rede de esgoto. Para compensar os possíveis danos ambientais e sociais da atividade, as empresas que extraem óleo pagam um valor em dinheiro para a União, estados e municípios. São os royalties. Os campos muito produtivos ainda pagam uma espécie de bônus. São as participações especiais. E os royalties existem em outros setores da economia. A hidroelétrica paga um royalties, a mineração paga um royalties, quer dizer, então não é uma invenção do setor de petróleo. E isso no mundo inteiro você tem esse conceito de compensação em função de eventuais danos ambientais, em função da necessidade de infraestrutura, em função da própria atividade que interfere na vida das pessoas. Os royalties do petróleo foram criados por uma lei de 1985 e antigamente não eram a única receita dos estados produtores. Até 88, os estados onde ficam os campos tinham o direito de cobrar um imposto, o ICMS, na produção. Mas a Constituição mudou as regras e o ICMS passou a ser cobrado pelo estado onde o petróleo e seus derivados são consumidos, o que representou uma enorme perda de receita para os estados produtores. Só duas atividades não pagam o tributo na origem: petróleo e energia elétrica. Depois disso, a fatia dos royalties paga aos produtores aumentou. Na prática, foi uma compensação pela perda do ICMS. A regra é essa, né? O ICMS recolhido na produção, né? Então, evidentemente que esse fato do Rio não receber ICMS na produção de petróleo prejudica a economia do Rio de Janeiro. Hoje, a receita do estado do Rio e de seus municípios, com royalties e participações especiais, é de 7 bilhões de reais por ano. No Espírito Santo, são 500 milhões. A emenda dos deputados Ibsen Pinheiro e Humberto Souto reduz drasticamente esses valores. O estado e os municípios do Rio ficariam com 230 milhões de reais e o Espírito Santo com 60 milhões. A mudança na distribuição dos royalties aconteceu durante a tramitação das leis sobre o pré-sal. O governo queria novas regras para a exploração dos campos em grandes profundidades, que ainda nem começou em escala comercial. Mas a emenda aprovada na Câmara mexeu também com os poços já existentes e por isso está provocando tanta reação. Ontem, 150 mil pessoas, segundo dados revisados da Polícia Militar, participaram de uma manifestação no Rio em defesa dos royalties. Em entrevista à Rádio Globo, o deputado Ibsen Pinheiro, um dos autores da emenda, comentou o protesto hoje. Nem toda passeata é do bem. O Rio de Janeiro fez uma passeata para apoiar o golpe de 64. Se o Rio de Janeiro apostar em tudo ou nada, o mais provável é nada. Na Jordânia, o presidente Lula disse que mudar as regras dos royalties agora é uma precipitação. A minha primeira vontade era de não votar o royalties esse ano. Isso foi dito para todos os líderes. Porque eu sabia que era um ano político, eu sabia que em ano de eleição todo mundo quer fazer gracinha. Vamos discutir o restante e vamos deixar o royalties para o ano que vem, porque isso vai ser lá para 2016. Ao ser questionado se vetaria a lei como foi aprovada na Câmara, o presidente não foi claro. Se o resultado do Congresso for muito diferente daquele que o governo apresentou, obviamente que eu vou sentar e debruçar em cima do que foi aprovado.